A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcio, do Ministério dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Leitura do dia 23, no projeto de ler a Bíblia em um ano. Hoje leremos Êxodo de 5 a 8 e Salmos 22, de 1 a 11. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: Ó Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixai-nos agora ir caminho 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e comem palhas para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre eles. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e colher restolho em lugar de palha. E os exatores o apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa onde tem é hoje? Fazemos tijolo como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo darei a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa do dia e do seu dia. E encontraram Moisés e Arão, que estava defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos teus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então tomou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão
e a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó. E vou-lo-lá darei por herança, eu, Senhor. Este modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do Espírito e da sua servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palur, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel e Ajamim, Eoade e Jaquim, Ezoá e Esaú, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libine e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão e Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 183 anos. E os filhos de Merari e Mari e Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Zefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Siri. E Arão tomou por mulher a Lizebá, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe Nadab, e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi e Elcana, e Abisafé. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si a mulher de uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó,
e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-se adiante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó chamou seus sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios mausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, estende-a sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim são vasos de madeira como nós de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisso pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriria o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todo o teu termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e o teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai o Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo,
Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou-se o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirvam. Porque se não deixares ir o meu povo, pois eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Salmos 22, 11. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, não tenho sossego.
Porém, tu és santo, e o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram, e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu vive, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongueis de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento, em agradecimento pela palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti por esta leitura da palavra que fizemos agora, meu Pai. Pedimos a Ti que a cada um que está ouvindo esta palavra, que neste momento está ouvindo esta oração, que o Senhor possa abençoar cada vida, meu Pai, que esta palavra possa entrar em nossos corações, que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra, o Teu conhecimento, a Tua leitura, meu Pai, e possamos fazer parte da nossa vida essa leitura todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos ensina a cada dia, meu Pai, nos ensina a Te amar, nos ensina a Te adorar, Senhor, porque precisamos ser adoradores, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, também Te peço a cada um que está fazendo essas leituras, que o Senhor possa continuar abençoando, dando força, dando fé, dando graça, para que possamos, ó Pai, levar este projeto que se iniciou agora em janeiro e vamos terminar em dezembro, meu Pai. Lermos a palavra de Gênesis a Apocalipse. Pai, nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, acabamos de ver mais uma leitura que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5 a 8, e Salmos 22, de 1 a 11. E vamos aguardar a próxima leitura, em nome de Jesus, e que cada um que está acompanhando, que não pare pelo caminho, que siga com este projeto, porque esse foi um projeto de Deus colocado no coração da nossa líder Fernanda, para que possamos ter essa leitura em um ano, porque por diversas vezes começamos a leitura com o propósito de ler ela um ano e não conseguimos, mas este foi um propósito de Deus para o coração da nossa líder Fernanda, que nós possamos então dar continuidade. E como temos a leitura de segunda a sábado, temos o domingo para reflexão, ou para quem perdeu algum dia da semana que por algum motivo não conseguiu acompanhar a leitura, para que no domingo possa colocar a leitura em dia. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Amém.